Saudos, irmão, com um bom dia de salvação. Eu venho fazer para completar com relação ao vídeo da grande tribulação, que você vê que até a teologia se divide em duas partes. Pessoas que acham que vai ser antes, que vai ser depois. Existe esse pensamento aí sobre a teologia, que dizem que é o estudo de Deus, né? Porque eu acredito que ninguém consegue estudar a Deus, porque a pessoa, quando recebe o Espírito Santo de Deus, aí sim, ele é uma voz de Deus. Mas a letra mata, a letra ensoberbece, a letra deixa, como a gente vê os religiosos hoje, que não crê no mover do Espírito, eles acreditam só na letra e fica ali perseguindo o Espírito Santo, fica tentando impedir do Espírito Santo agir. Quer dizer, e o Espírito Santo está aí, salvando almas, libertando as vidas, e eles estão como os fariseus da época passada, porque Timóteo profetizou que no final dos tempos iam surgir doutores, e pior que esses doutores iam ter como um comichão nos ouvidos, que não ia dar ouvido à verdade de Jesus Cristo, e iam criar as fábulas. O que é as fábulas? As fábulas é as doutrinas de homem, as doutrinas de você vê aí, os homens tudo soberbo, as pessoas vestidas de crente, mas o seu testemunho como um crente é terrível. Uma pessoa que não, você vê que aquela pessoa não tem o Espírito de Deus, é o que? Morada de demônios. E muitas vezes a direção, você pode analisar a pregação dessas pessoas, o sentido delas é atingir as pessoas que estão vivendo na fé, as pessoas que estão andando na fé, porque muitas vezes eles pregam assim: ah, porque é chave de carro, chave de casa, tudo. Vê, eles pregam contra uma coisa, aí na mesma hora que ele termina de pregar, que ele sai da igreja, que ele vai para a casa dele, e ele vê que ele está numa vida desgraçada, ele precisa de uma casa, que ele mora de aluguel, ele precisa de um carro para andar, ele fica orando a Deus. Aí eu fico olhando que Deus olha para ele e diz: que hipócrita. Ele agorinha estava falando na igreja que não queria chave de carro, não queria casa, e condenando aquelas pessoas que estavam querendo buscar a sua casa própria, condenando as pessoas que queriam ter o seu veículo para andar. Ao mesmo tempo ele estava condenando, agora ele está aqui na casa dele, uma vida desgraçada, orando para que eu venha ajudar ele a pagar o aluguel dele. Quer dizer, e poxa, é uma hipocrisia, porque como é que você fala mal de uma coisa e você precisa daquilo? Quer dizer, se eu estou buscando a Deus, eu tenho que ser sincero com Deus: Senhor, eu preciso de uma casa própria, Senhor, para morar. Ó Deus, eu preciso de um carro para ir para a tua obra. Poxa, eu não posso orar a Deus para pedir a Deus para que Ele venha me abençoar para ter um carro, para ter uma casa. Eu não posso. Que o próprio Deus promete na sua palavra, diz que vai me dar o melhor da terra. Agora, portanto, eu tenho que obedecer a Jesus. Eu não tenho que me preocupar em estar atingindo pessoas que estejam pregando a palavra de Deus, ou que estejam falando da Bíblia. Não estou para isso. Eu estou para falar da palavra de Deus e receber aquilo que Deus tem preparado para mim. Aí eu vou dizer assim a vocês assim: ó, irmão, não queira prosperidade não, ó, irmão, não queira dinheiro não. Eu não sou hipócrita, meu irmão. Eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, eu quero o melhor dessa terra, quero que se cumpra aquela profecia na minha vida, que eu vou comer o melhor dessa terra. Quer dizer, se tu vai trazer uma palavra para acusar as pessoas que estão obedecendo a Deus, que estão servindo a Deus e estão sendo abençoados, porque tu acha que você viveu uma vida de miséria, teus filhos estão passando fome, tua mulher, quer dizer, até te trai, porque tu não tem um emprego, tu não tem um alimento para dar a ela. Quer dizer, tu passa na rua de cabeça baixa, leva o nome de corno, porque tu não tem um emprego para trabalhar. Tu leva uma vida desgraçada. E tu ainda fica lutando contra as pessoas que estão buscando a Deus e estão sendo abençoadas. Minha gente, usa a inteligência, minha gente. Usa a inteligência, a palavra de Deus.
ela está para se pregar a palavra, se obedecer e ser abençoado, como Abraão foi. Abraão foi riquíssimo. Salomão foi um dos homens mais ricos desse. Não existe ainda uma pessoa mais rica do que Salomão. Você vê que todos os servos da Bíblia, Jacó, Isaac plantou uma semente, colheu 100 vezes. Então, que quando vocês falam de prosperidade, vocês anulam aquilo que poderia vir para você. Aí vocês vão viver uma vida desgraçada, porque isso aí neutraliza a fé de vocês. Porque vocês não acreditam que é Deus que abençoa a vida do homem. Vocês ficam, às vezes, vendo as pessoas que são próximas, você fica dando crédito ao diabo. Minha gente, vocês têm que entender que toda a bênção vem de Deus. Até as pessoas que fazem pacto com o diabo, essas pessoas recebem essas bênçãos de Deus. Apesar que o diabo engana elas, e elas vão ser o quê? Julgadas por Deus ao inferno. Mas foi o diabo que julgou, porque tudo que ela ganhou foi de Deus, porque o diabo não tem nem o inferno, nem a chave dele. Tu acha que ele vai querer dar alguma coisa a tu, se ele não tem nem a chave da casa dele? Ele está só te enganando, e tu tá como um trouxa, falando mal dos ungidos, julgando as igrejas que o Espírito Santo está agindo. Tu tá fazendo tudo isso. O que é que vai acontecer com esses religiosos? Que eles trabalham com a Bíblia, não é no sentido de obedecer e fazer com que o seu povo obedeça, para que o seu povo saia dessa miséria, igual a miséria que o povo estava sofrendo no Egito, debaixo do chicote de Faraó. Quer dizer, vocês não pregam para essas pessoas obedecer a palavra, vocês estão preocupados em atingir as pessoas que estão lá em outros ministérios. Vocês não são profetas, vocês mesmos afirmam que não existe profeta. Os profetas vieram até João Batista. Vocês não entendem que Jesus quis falar ali que o profeta, o último profeta, veio até João Batista. Vocês não compreendem isso, porque o profeta Joel falou que no final dos tempos os homens e as mulheres iam profetizar. E essa profecia, qual é a diferença do Espírito de Deus do passado para o Espírito Santo de hoje? Seja inteligente, mas não seja burro, não seja enganado por esses religiosos que estão endemoniados. A verdade é essa. Porque você vê que ali no certo tempo, eu tenho até registrado no meu vídeo aí, eu fiz uma semana de jejum, estava ali na Assembleia de Deus de Recife, ali em Massaranduba 3, e eu vi o irmão lá, o diácono, estava em cima do altar, e tinha 4 auxiliares em cima do altar. E Deus falou na minha mente, disse: olha, tu tá vendo aqueles 4 auxiliares que estão ali em cima do altar? Aí eu estava orando, levantei a cabeça e vi 4 homens no altar vestidos de paletó. Ele disse: esses homens estão mortos espiritual. E quando passou um tempo, aí eu continuei orando. Aí eu me levantei, porque fazia 3 meses que eu estava lá esperando com carta de mudança lá para a Assembleia de Deus de Recife, dali do pastor Ailton José Alves. Aí eu perguntei à menina que fazia a apresentação, eu disse a ela: olha, vocês não honram os ministros que vêm de fora, vocês tratam ele como um cachorro. Aí nisso que eu estava falando com ela, chegou um diácono, desceu lá do púlpito, que ele tinha subido. Aí desceu, é uma pessoa bem aplausível, levanta as mãos assim, parece um político em época que é uma honra que eu nunca vi. Jesus ter uma honra, essa honra que eles têm, né? Que certamente é o diabo que dá essas honras, né? Mas as pessoas não percebem isso. Aí o que acontece? Quando eu estava falando com a irmã ali, perguntando sobre isso, dizendo: vocês não honram os ministros que vêm de fora. Aí esse diabo desceu e veio em minha direção falar comigo. Quando ele chegou perto de mim, e eu vi, o paletó dele preto ficou todo vermelho. Eu vi o espírito do capa preta ali naquela hora. E eu fiquei atônito, porque ficou vermelho, como o seu vermelho começa a camisa aqui, ó. Vermelho mesmo assim. Eu tava com uma semana de jejum, coloquei a mão no ombro dele assim, ó, e disse assim: Deus tem algo na tua vida, irmão. Eu só falei essas palavras. Aí eu vi aquele espírito saindo por baixo assim, ó. Aí o paletó do irmão voltou a ficar preto. De repente eu vi na hora que saiu assim, ó, voltou a ficar preto. E
Aí eu fiquei atônico, aí eu, puxa. Aí eu cheguei em casa, fui orar, e outro dia eu fiz jejum, e Deus começou a me falar que aquilo ali entrou por causa da divisão da igreja, desunião entre os ministros. Quer dizer, que por mais que eles sejam de Deus, quando há uma desunião, quando há uma divisão, os demônios entram nos ministérios. Uma vez mesmo eu tenho um evangelista que ele estava ali na igreja, parece que foi de Cajueiro Seco. Ele disse que na época que houve essa desunião da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, ele disse que viu sair do altar uns porco vermelho. E ele teve aquela visão na igreja, falou até para mim isso aí. Ele já é uma pessoa de idade, ele já está com 80 anos, não sei se ele está vivo ainda. Aí ele falou para mim que ele viu uns porcos vermelhos saindo de dentro do altar, e ele ficou atônito com aquilo ali, e ele pegou e ele viu que Deus, assim, essa divisão, Deus não estava, o Espírito Santo saiu daí. Quer dizer que quando o demônio entra, os demônios entram numa obra, você vê que o Espírito Santo ele sai. Por que o demônio entra? Por causa da desobediência, por causa de sujeira que tem no ministério. Aí o que acontece? Esse irmão, ele continuou, né? Ele saiu dali, ele era diácono da igreja, essa pessoa chegou a ser até motorista do pastor José Leôncio, e ele saiu do ministério quando viu isso aí, e ele começou a congregar em outra igreja, chegou a ser presbítero, diácono, e ele, hoje em dia, me parece que ele é pastor e ele continua fazendo a obra de Deus. Quer dizer, um servo de Deus, né? E não é porque a igreja se corrompeu, ou o presbitério, o demônio entrou no meio da obra, que ele saiu do evangelho. Ele continuou em outro ministério, pregando o evangelho, e ficou nisso na mente dele. Ele não entendeu. Mas o futuro vai trazer a resposta do que as pessoas precisam. Você vê que esses religiosos, eles estão seguindo o mesmo caminho que Gamaliel, Nicodemo, eles entraram, quer dizer, de ter conhecimento da Bíblia e usar a palavra de Deus e não precisar do Espírito Santo. A Bíblia para ele é tudo. A palavra de Deus, quer dizer, ele fala aquilo na carne, ou até possivelmente demônio, né? Feito eu vi esse capa preta em cima do altar. Quer dizer, essas pessoas são árvores mortas, desrasgadas, né? Onde está a negridão das trevas. Quer dizer, essas pessoas, elas têm que abrir os olhos, têm que saber. Elas não acreditam nos profetas, nos servos de Deus que vão anunciar a verdade para elas. Elas não vão acreditar. Elas vão ter que ser provadas na grande tribulação. Porque Deus vai provar se elas são trigo, se elas são joio. Elas estão vestidas de crente, elas parecem crente, parece, só parece. Que o trigo e o joio, quando ele está junto ali, você não consegue identificar qual é o trigo e qual é o joio. Só quando ele cresce, porque o joio se inclina, tá entendendo? Aí você vai ver a diferença depois do crescimento. Quando está todo mundo junto, você não percebe não. Aí isso aconteceu comigo. Eu tive essa visão, eu vi e alertei as pessoas, né? Mas ninguém quer dar ouvido, né? As pessoas muitas vezes acham que eu sou um louco, estou falando loucura, mas isso é coisas que eu vi. E outras pessoas que viram algo parecido, que manifesta aí, se manifeste, porque Deus quer salvar essas almas. Em nome de Jesus, amém.